Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso estudo do livro Eventos Sinais, nós vamos ler o capítulo 19, o penúltimo capítulo, A Volta de Cristo. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos que eu apenas vou estar lendo alguns trechos do capítulo. Recomendo aos irmãos a leitura completa do livro lá no aplicativo da Bíblia, para que os irmãos não confiem em mim e sim vão buscar direto na fonte. Também lembrar os irmãos, como eu acabei de falar, é o penúltimo capítulo. Vamos fazer a live provavelmente na sexta-feira, no pôr do sol, depois do pôr do sol, estudando o último capítulo. Os irmãos voltarem na enquete, o próximo livro que nós vamos estudar. Da última vez que eu vi, o livro Patriarcas e os Profetas estava, vamos dizer assim, ganhando, estava com mais votos. E ao final da sexta-feira, na live, eu já anuncio qual será o próximo livro que nós vamos estudar. Dito isso, vamos abrir a palavra para dar uma introdução ao nosso tema. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Senhor Jesus, o nosso Salvador, irá vir com as nuvens do céu, e todas as pessoas o verão. Não vai ser apenas para alguns, não vai ser com olhos da fé, como alguns dizem. Todo olho verá. Inclusive aqui fala, e todas as famílias da terra se lamentarão, ou seja, todas as famílias, todas as pessoas virão a Cristo, e não apenas aqueles com os olhos da fé. Dito isso, vamos iniciar a leitura, Eventos Finais, capítulo 19, a volta de Cristo. Abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Os mesmos que o transpassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos da verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis obedientes. Aqui nós vemos dois grupos: aqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo ressuscitando, aqueles que morreram a partir de 1844, quando a mensagem começou a ser pregada, a mensagem da justificação pela fé, a mensagem de que os filhos de Deus reconhecem a sua autoridade e obedecem a sua lei. E aqueles que transpassaram a Cristo ou que foram os mais ferrenhos perseguidores do fiel povo de Deus também ressuscitam, mas não para a glória eterna, sim, apenas para ver naquele momento Cristo voltando em glória, Cristo buscando os seus filhos. Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si, a atmosfera abriu-se e recuou. Pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. Então nós sabemos até de onde Cristo virá, qual a constelação, de onde estaremos olhando. Isso é interessante que eu não vou saber explicar os termos técnicos, mas nesse texto aqui, muitos estudiosos de astronomia, não é astrologia, é astronomia, estudo dos astros, depois de lerem isso, e outras passagens que Ellen White também menciona Orion, eles confirmaram algumas coisas que ela escreveu e que não se sabia na época que ela escreveu, dando mais uma prova de como o Senhor revela a verdade aos filhos seus. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a de muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou
terremoto. E aqui um ponto interessante. A palavra diz que nós não sabemos o dia e a hora. Mas quando chegarmos ali no linear, quando o povo de Deus estiver sendo perseguido, quando o povo de Deus estiver passando pela agonia, pela angústia aqui nessa terra, quando estiver clamando e orando por libertação, quando estiver muito próximo, o Senhor vai avisar ao seu povo, aqueles que já estão salvos, que já selaram suas vidas no sangue do Cordeiro, quando ele virá. Estou vindo amanhã, estou chegando amanhã. E o seu povo vai ouvir a voz de Deus, vai se alegrar, vai sair toda aquela angústia que estavam sentindo, enquanto os ímpios acham apenas que são os trovões, terremotos ou qualquer outro fenômeno que estará acontecendo durante esse período. Não tenho mais leve conhecimento quanto ao tempo anunciado pela voz de Deus. Ou seja, Ellen White ouviu falar, mas quando ela saiu da visão, ela já não sabia mais, não lembrava. Ouvia a hora proclamada, mas não tinha lembrança alguma daquela hora depois que saí da visão. Cenas de tal emoção, solene interesse, passaram por mim de maneira que a linguagem alguma é capaz de descrever. Imagine, irmão, você ou eu, ouvindo a voz do Senhor, estou voltando para te buscar amanhã, 1h da tarde, amanhã, 7h da noite. Imagina ouvir o Senhor nos avisando que está voltando, nós em meio à angústia, em meio à perseguição, em meio a sofrimento. Ouvir o Senhor falar a nós, dando essa esperança, dando essa notícia. A esperança concretizada que o Senhor está chegando. Foi tudo viva realidade para mim, pois logo a seguir a ela apareceu a grande nuvem branca, sobre a qual estava sentado o Filho do Homem. Ellen White contemplou em visão a volta de Cristo, os momentos finais dessa terra. Ouviu a voz do Senhor e viu o Senhor voltando nas nuvens. Quando a voz de Deus põe fim ao cativeiro do seu povo, há um terrível despertar daqueles que tudo perderam no grande conflito da vida. Os ganhos de uma vida inteira foram em um momento varridos. Os ricos lastimavam a destruição de suas soberbas casas, a dispersão de seu ouro e prata. Os ímpios estavam cheios de pesar, não por causa de sua pecaminosa negligência para com Deus e seus semelhantes, mas porque Deus venceu. A tristeza do ímpio não é com o pecado, não é com a tortura que fizeram com relação ao povo de Deus, não é pelas atrocidades que fizeram, não é por estar perdendo as coisas que eles conquistaram. A tristeza deles é porque Deus venceu. Tem uma coisa que é importante. Deus venceu. Não é quando Cristo voltar. Ele já venceu lá na cruz. Ele já garantiu a vitória lá. Então cabe a mim e a você escolhermos o lado em que queremos ficar. O lado de Cristo, o vencedor, ou o lado dos perdidos, derrotados. Lamentaram que o resultado seja o que é, mas não se arrependeram de sua impiedade. Fariam tudo de novo, mesmo sabendo do resultado. Não se arrependeram. Eles só queriam que fosse outro resultado. Lamentavam o resultado, mas não as coisas que fizeram. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o rimbombo do trovão, a voz de Jesus, a voz do Filho de Deus, chama os santos que dormem. Ele olha para as sepulturas dos justos e, levantando as mãos para o céu, branda: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem, viverão.
e a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles revestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E os vivos, justos e os santos ressuscitados unem-se às vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Há de chegar esse dia, já está chegando esse dia, em que o Senhor estará voltando e estará despertando os seus filhos que hoje descansam no pó, daqueles que dormem, daqueles que estão aguardando esse dia, os nossos queridos que se foram. Cabe a mim, a você, tomarmos a decisão de, neste dia, tomarmos a decisão hoje, de neste dia, que breve virá, se estivermos descansando, ouvir a voz do Senhor e despertar. Se estivermos de pé, ao contemplar o Senhor nas nuvens, continuar contemplando e não correr desesperadamente, com medo. Mas essa decisão tem que ser tomada hoje. Mais um pouquinho, e o que há de vir virá, e não tardará. Seus olhos, qual chamas de fogo, penetram nos aferrolhados calabouços e buscam os ali escondidos, pois seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não importa qual seja as consequências de ter estado ao lado de Cristo nesse tempo de angústia, aqueles que estiverem presos, cativos, sofrendo de escravidão, maltratos, nenhum de nós que escolhermos estar ao lado de Cristo seremos abandonados, seremos esquecidos quando Cristo voltar. Cadê? Esses olhos do Salvador estão acima de nós, em nosso redor, observando toda a dificuldade, discernindo todo o perigo, e há de julgar onde seus olhos não possam penetrar. Nenhuma tristeza e sofrimento de seu povo, onde não chegue, não há lugar onde seus olhos não possam penetrar, nenhuma tristeza e sofrimento de seu povo, onde não chegue a simpatia de Cristo. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor tem observado tudo. O Senhor tem visto as tuas lutas para se manter fiel, para não abandonar o caminho do Senhor, para não se tornar um desobediente, para não ser um apóstata. O Senhor tem visto a mim e as tuas lutas. E o Senhor se compadece de nós, independente da luta, independente da batalha, independente daquilo que você já perdeu ou daquilo que você fez e por isso está passando por essa situação, independente de qualquer coisa, o Senhor tem olhado por nós que estamos buscando ser fiéis em tudo. O Filho de Deus ficará tomado, o Filho de Deus ficará tomado de terror à primeira vista da majestade de Jesus Cristo. Sentem que não podem viver em sua santa presença. Olha só a humildade daqueles que são salvos. Compreendem quem foram, compreendem quem são e compreendem que só estão de pé, só estão vivos por conta de Cristo e reconhecendo toda a sua pecaminosidade, tudo aquilo que eles foram ou fizeram, sentem que não podem viver na presença de Cristo. Mas, como a João, vem-lhe a palavra: não temas. Jesus colocou a mão direita sobre João e ergueu-o de sua posição prostrada. O mesmo fará a seus filhos leais e confiantes. A primeiro momento, até mesmo nós que estamos andando no caminho certo, que obedecemos à lei do Senhor, que fazemos e buscamos fazer tudo certo conforme o Senhor nos requer, conforme o Senhor nos ordena.
ao vermos a Cristo, vamos lembrar que somos falhos, que não somos dignos. Mas o Senhor vai tocar em nós e dizer: não temos. O Senhor está mostrando que estamos perdoados. O Espírito de Deus consumirá pecado em todos quantos se submeterem a seu poder, todo pecado que houver em nós. Ao nos submetermos a Cristo, todo ele será consumido. Não haverá mais sombra de pecado em nossas vidas. Se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com eles identificados. Então a glória de Deus que destrói o pecado também tem que destruí-los. É uma escolha nossa nos submetermos ao Senhor e permitir que o fogo purificador do Espírito Santo retire esse pecado de nós, queime ele das nossas vidas, ou se nos apegarmos ao pecado, quando o fogo consumidor vier para consumir o pecado, vai consumir também o pecador que está agarrado com ele, que não abandonou, que não confessou, que não mudou a sua vida. Eu e você temos de fazer mudanças hoje em nossas vidas. Permitirmos que o Espírito Santo consuma o pecado. Precisamos nos arrepender e confessar o pecado. Poderiam aqueles cuja vida foi empregada em rebelião contra Deus ser subitamente transportados para o céu e testemunhar o estado elevado e santo da perfeição que ali sempre existe, estando toda a alma cheia de amor, todo o rosto irradiando alegria, ecoando uma honra de Deus e do Cordeiro, uma arrebatadora música em acordes melodiosos, e fluindo da face daquele que se assenta sobre o trono, uma incessante torrente de luz sobre os remidos? Sim, poderiam aqueles cujo coração está cheio de ódio a Deus, a verdade e santidade unir-se à multidão celestial e participar de um cântico de louvor? Não. Não absolutamente. Anos de graça foram lhe dados, concedidos, a fim de que pudessem formar caráter para o céu. Eles, porém, nunca exercitaram a mente no amor, a pureza, nunca aprenderam a linguagem do céu e agora é demasiado tarde. Os ímpios poderiam ser transportados, eu já falei isso durante o estudo do livro Eventos Sinais, os ímpios poderiam ser transportados para o céu, mesmo eles odiando a Deus, mesmo eles não louvando a Deus, mesmo eles amando o pecado, poderiam ser transportados para lá e ver tudo aquilo que há no céu. E ver a beleza que há no céu, a perfeição, os louvores, todos adorando ao Senhor, a santa alegria. Mas eles seriam incapazes de se juntar a esse louvor, seriam incapazes de sentir alegria naquele ambiente, porque eles rejeitam aquilo. Seria como uma tortura eterna eles estarem no céu durante a eternidade. O Senhor irá respeitar a vontade de cada um. Quem escolheu a perdição, quem escolheu o caminho de trevas, será respeitado. Uma vida de rebeldia contra Deus incapacitou-os para o céu. A pureza, a santidade e paz dali lhe seria uma tortura. A glória de Deus seria um fogo consumidor, almejariam fugir daquele santo lugar. Receberiam alegremente a destruição, para que pudessem esconder-se da face daquele que morreu para os remir. O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha. Sua exclusão do céu é espontânea de sua parte e justa e misericordiosa da parte de Deus. Isso que muitas pessoas não compreendem, que a destruição do ímpio, a morte do ímpio, é misericórdia do Senhor para com eles. Porque seria uma tortura para eles viver uma eternidade fazendo aquilo que eles odeiam. Ficar ali seria como um inferno eterno, onde
A glória do Senhor estaria o consumindo o tempo todo, porque eles não abandonaram o pecado e não querem abandonar o pecado. Tiveram uma vida inteira para isso, para se entregar ao Senhor, mas não quiseram, resistiram. Se existisse um inferno eterno, seria o céu para o ímpio, por estar na presença do Senhor, onde o fogo consumidor do Espírito Santo estaria os consumindo durante toda a eternidade. Eles alegremente aceitam a destruição por reconhecer que eles não querem, não aceitam estar ali. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos, há muitos separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem. E com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Não tem nem muito o que falar de contemplar essa visão de tantas pessoas que nós amamos e perdemos, e poder reencontrá-las. Imagina a alegria de uma mãe poder rever o seu filho pequeno que aqui se foi. Imagina agora você reencontrar seu pai, sua mãe, seu irmão. É indescritível. Não dá nem para imaginar. Quando a palavra nos diz que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que a mente não imaginou, é o que aguarda por nós. Isso aqui nós sabemos que vai acontecer, mas não dá nem para imaginar qual é a alegria de rever. Você pode tentar conjecturar, mas quando acontecer, vai ser muito maior do que aquilo que você imaginou. Vai ser muito melhor do que como simplesmente falando aqui. Só estando lá para sentir, para ver. E talvez as palavras não pudessem nem expressar. Ellen White, quando ela viu o Cristo voltando, ela disse que não conseguia expressar com palavras a alegria de ter visto. Eu e você precisamos examinar nossas vidas hoje, para que nada nos impeça de ter esse reencontro com os nossos amados que perdemos, com o nosso Redentor, nosso Salvador. Não podemos permitir que nada nos tire a eternidade. E só uma coisa pode nos afastar de lá: o nosso próprio eu. A minha vontade das coisas nessa terra. O meu desejo pelo pecado. É somente isso que há de me afastar da eternidade. Nos resultados de sua obra, Cristo contemplará sua recompensa naquela grande multidão que ninguém pode contar, apresentada como irrepreensíveis com alegria perante sua glória. Aquele cujo sangue nos redimiu e cuja vida nos ensinou, virá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Esse é o trabalho da obra de Cristo, o trabalho da alma de Cristo. Ver a remissão, ver a alegria daqueles que estão agora se unindo, se juntando. Cristo verá os salvos na eternidade e ficará satisfeito. Tudo o que ele fez, os sofrimentos que passou, a entrega dando a própria vida por nós, valeu a pena. E é isso ele quem disse, não é somos nós. Nós estamos recebendo essa alegria, eternidade. Ele não precisava passar por nada daquilo, mas ver eu e você lá, para Cristo, vale a pena. Se apenas você e mais ninguém nessa terra fosse salvar, valeria a pena para Cristo se entregar por você. E muitas vezes as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos pensamentos têm nos levado a nos afastarmos do Senhor, a vivermos uma vida em pecado, tirando toda essa eternidade de nós.
e fazendo com que por nós o sacrifício não fosse nada. Cristo deu tudo por nós e muitas vezes estamos rejeitando como filhos ingratos. Para a gente encerrar o último texto. Não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Essa frase nós tínhamos que repetir ela todos os dias. Não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Se entrares ali, haverá alguma pessoa nas cortes da glória que encontrou entrada ali por vosso intermédio. Não haverá ninguém salvo, ninguém irá viver uma eternidade ao lado de Cristo se não tiver ninguém lá no céu que falou: irmão, foi graças a você que eu conheci a Cristo. Você me mostrou o caminho. Se eu vivo a minha vida de esquentar banco em igreja, de não trabalhar, de ser uma pessoa omissa com relação ao trabalho missionário, de levar a obra avante, o céu não é lugar para mim. Eu e você precisamos trabalhar, precisamos evangelizar, precisamos pregar, dar estudo, distribuir um folheto. Esquentar banco não vai salvar ninguém. Ir à igreja não vai salvar ninguém. Entendam? Quando eu digo ir à igreja não vai salvar, não é que eu não devo ir à igreja. É importante frisar isso. É que eu apenas ir para a igreja para ficar ouvindo o sermão não vai me levar à salvação. A minha entrega faz com que a glória de Cristo irradie na minha vida. Faz eu almejar trabalhar, faz eu querer ver mais pessoas lá na eternidade. Aquelas pessoas que dizem, o céu é muito grande para outra pessoa ficar para pessoa fulano de tal ficar numa ponta e eu na outra. Esse não é o pensamento de quem está indo para o céu. O pensamento de quem está indo para o céu, eu quero quanto mais melhor, quanto mais pessoas conhecerem a Cristo, se entregarem, estiverem lá, melhor. É esse o pensamento, é essa a vontade, é isso que eu vi. A minha vida é para isso, para pregar a glória do Senhor, para comunicar a Cristo nas pessoas, no meu agir, no meu falar. Muitas vezes, só o meu agir, eu não preciso nem às vezes abrir minha boca, mas o meu agir já está pregando Cristo a algumas pessoas. Muitas vezes você não pregou para uma multidão, mas você deu uma marmita para um morador de rua e alguém viu, e ela viu Cristo naquela atitude. E às vezes a pessoa fala, por quê que aquela pessoa está fazendo isso? Por que essa pessoa está fazendo bem sem retribuição nenhuma? Não está ganhando nada com isso? Já mexe um pouco a cabeça das pessoas. Muitas vezes aquela pessoa viu ali, você depois de entregar a marmita, você fazer uma oração. Perceba, você não pregou para aquelas pessoas ao redor que viram. Mas elas viram que você serve a um Deus. Pela oração elas sabem quem é esse Deus. E eu digo isso porque já aconteceu comigo, de eu distribuir marmitas. E algumas pessoas, tinha muitas pessoas, é um ponto, vamos dizer assim, meio que turístico ali. Tinha muitas pessoas ao redor. Nós encontramos 3 moradores de rua ali, entregamos a marmita, oramos por eles, abraçamos eles. E algumas pessoas chorando ali por verem aquilo, de alguns jovens. Tem quase 10 anos. Perceba que o meu agir é muito mais que o meu falar. Não adianta eu ficar pregando, ir no púlpito da igreja, ir em praças, e aí quando eu agir de forma totalmente contrária. O meu agir e o meu falar tem que ser idênticos, tem que ser na mesma sintonia. A minha vida
tem que ser um reflexo da vida de Cristo. Eu preciso fazer com que a luz de Cristo brilhe através de mim. Eu preciso ser uma nova criatura verdadeiramente, para que quando eu falar as pessoas vejam nas palavras que não são só palavras. Eu acredito e vivo aquilo que estou falando. E você não podemos ficar acomodados. Eu e você precisamos de ação hoje. Laodiceia é morna e acha que tudo tem e nada falta. É uma igreja que para tudo tá bom. Muitos de nós estamos focados apenas em ficar dentro da igreja como se fosse um clube. Eu vou lá nos dias de culto, encontro meus amigos, bato um papo e pronto. E cadê a salvação dos outros? Cadê a importância do meu vizinho, do meu bairro? Quantas pessoas que você não conhece que não conhecem a Cristo? E o pior, elas não conhecem a Cristo e elas te conhecem e não conhecem a Cristo. Eu e você precisamos rever nossas vidas. Eu vou repetir a frase. Não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Não haverá ninguém salvo que não mostrou o caminho de Cristo a outra pessoa. Eu e você precisamos rever nossas vidas. Eu e você precisamos de um verdadeiramente de um reavivamento e de uma reforma em nós. Precisamos fazer essa reforma, limpar tudo que tem nos atrapalhado e permitir que o Espírito Santo reavive a nossa fé, reavive a nossa vida, nos transforme, para que a glória de Cristo seja emanada, para que as pessoas conheçam a Cristo através de nós, para que quando Cristo voltar, quando reencontrarmos os queridos, as pessoas, ou pelo menos uma pessoa, não haverá sem uma pessoa. Graças a você, irmão, eu conheci o Salvador. Graças a você, eu posso estar aqui, porque o Senhor me mostrou o caminho, me mostrou a Cristo. E hoje estou aqui, porque você trabalhou, porque você cumpriu a missão de Cristo, que era ir levar o Evangelho, ir viver o Evangelho. Que eu e você possamos tomar um tempo para refletir nisso. Cristo está voltando. Nós sabemos que haverá alegria indescritível quando Cristo voltar. Há coisas que nós nem imaginamos na eternidade. E só há um meio de não estar lá. Se eu escolher não estar lá. Se eu me agarrar no pecado desse mundo, se eu me agarrar na comodidade desse mundo. Cabe a mim e a você tomarmos uma escolha hoje, uma atitude hoje, de verdadeiramente seguir e nos entregar ao Senhor. Bom, vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira trazer que eu não falei aqui, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Lembrando, a enquete na comunidade aqui do canal para votar no próximo livro que nós vamos estudar. Pedidos de oração nos comentários, eu vou estar lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos, se puderem, a fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Pai amado, por mais esse dia de vida, por mais esse estudo, por mais essa alegria de revermos esse estudo maravilhoso de Cristo está voltando. De já pensarmos na alegria indescritível que teremos quando o Senhor voltar, Senhor amado. Pai querido, só depende de nós essa entrega para que o Senhor faça tudo aquilo que somos incapazes de fazer. Tudo aquilo que o Senhor já fez que somos incapazes de fazer por nós mesmos, Senhor amado, por favor. Trabalhe em nossas vidas, Senhor. Apague, Senhor, toda a mancha do pecado que há em nós, Senhor amado. Por favor, Senhor, possamos ser refletores da Tua luz aqui nesse mundo, Senhor amado. Que possamos pregar e viver conforme a Tua vontade. Por favor, Senhor amado.
Te pedimos que o Senhor nos dê um ótimo dia na tua presença e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.